depressão. Se pressionou muito a ansiedade, aí começa a cair, que é a depressão. Porque não tem nem mais aonde subir essa crise de ansiedade. Aí a pessoa começa a quê? Entrar numa situação de depressão. Depressão não traz sentido para nada, não traz sentido para a vida, não traz sentido para amanhã. O inimigo aproveita muito essas coisas, que é o próximo versículo. Que o Senhor fala, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Ansiedade que não é lançada sobre o Senhor, ansiedade que não é tratada ali. O que é que acontece? Leva a pessoa à depressão. Ansiedade que não é lançada diante de Deus, muitas vezes abre portas para demônios agir e entrar. Porque ansiedade e depressão pode ser patológico, claro que pode, não é tudo que é toda ansiedade que é demônio, toda depressão que é demônio, não. E muitos de nós vivemos às vezes algumas crises de ansiedade, que também não é demônio, não. A gente não vigiou e caiu numa situação de ansiedade, não tratou aquilo diante de Deus. Pode acontecer? Pode. Mas o versículo 8 fala assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o adversário de vocês, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa devorar. Aí o Senhor fala acerca da gente brilhar diante dele, confessando e declarando independência. Ele fala para você lançar, o que está te preocupando? O que está te causando medo? O que está te causando aflição? O que está te dando preocupação que você não está conseguindo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí a gente pega aquilo tudo, problemas diversos, famílias, filhos, casamento, finanças, espiritual também, que às vezes a pessoa cai no declínio espiritual, isso tudo, se nós não pegarmos aqui, sentar no divã de Deus, deixe-se assentar no divã de Deus, chega lá e começa a falar tudo. Não é assim que faz o psicólogo. Não senta lá no divã, o psicólogo vai contando tudo. Senta no divã de Deus e começa a contar tudo, começa a falar tudo para Deus. O que está angustiando, o que está causando medo. Começa ali a se humilhar diante de Deus, começa ali a se desarmar diante de Deus. Irmãos, desarmar diante de Deus. Porque desarmando diante de Deus, você está declarando, Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu não dou conta de fazer. É só a mão do Senhor. Eu preciso que o Senhor entre nesse negócio, nessa situação. Eu preciso que o Senhor traga cura para a minha alma. Porque foi Deus que nos deu emoções, não foi? Deus nos deu uma alma, não deu? Então a alma, ela está sujeita a muitas coisas. E a alma não tratada à luz das Escrituras, ela pode cair numa situação, porque no mundo nós temos o quê? Aflições. Se no mundo nós temos aflições, olha o Evangelho de João fala, no mundo vocês terão aflições. Se no mundo nós temos aflições, o Senhor fala, tenha bom ânimo. Deus está falando aqui mais para frente mesmo. Aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mostrando para nós que quando as aflições vierem, quando os medos vierem, nós o que? Sentar no divã de Deus e lançar sobre ele. E jogando para Deus as ansiedades sobre Deus. É isso, Senhor. Eu não quero, eu não consigo, eu não dou conta de carregar isso. Toma, Deus. Entregando, lançando sobre ele. É isso que ele faz. Você dá conta, não, então joga para mim. Manda para mim que eu dou conta. Deus manda a gente fazer isso. Joga para mim. Lança em mim, eu dou conta. E a gente vai ver, lança sobre o Senhor. Pastor, esse negócio funciona mesmo? Eu falo assim para vocês, experiência própria. Eu já tive síndrome do pânico, eu já tive depressão, não foi por um longo tempo. Graças a Deus, não precisei sentar em divã de psicólogo nenhum, não precisei tratar com psiquiatra nenhum, mas no divã de Deus eu sentava. E eu comecei a travar uma batalha espiritual na minha mente contra os demônios que falavam coisas aos meus ouvidos. Eu não contava para as pessoas o que estava acontecendo, eu só vi o que estava acontecendo por fora. Não estava sentindo bem, tinha emagrecido. Engraçado falar de emagrecido, né? Eu já sou magra, sempre fui. Mas tinha emagrecido mais, pensa bem.
cabeça, que é um dos sintomas de ansiedade, sabe? Dor na cabeça é um dos sintomas de ansiedade, falando fisicamente. Dores do estômago é um dos sintomas de ansiedade. Sentia dor na cabeça, fui lá no neurologista tirar uma chapa da cabeça para ver se não tinha nada na minha cabeça, tinha um nódulo na minha cabeça. Não tinha nada, não tinha nada. E o dia que eu escutava a voz falando, você vai morrer, eu olho para mim, eu falei assim, não, eu estou sem ar. Ai, falava comigo, eu ficava assim, estou sem ar. Ai, eu estou sem ar. Abri a janela do quarto, 2h da manhã, eu acho que já era, umas 2 horas da manhã. Abri a janela do quarto, ai, falta de ar. Aí da janela do quarto, abri a porta do quarto. Ai, falta de ar. Ai, mesmo figura. Aí já não passava, abri a porta, vamos lá para a varanda, saí para a varanda para tomar o ar do ar livre, de madrugada. Aí passando mal. Aí eu escutava, eu sentia como se eu estivesse tendo um infarto e morrendo. Só que eu não falava para ele. Ele só achava que eu estava assim, chamou o irmão me levou no hospital do Ministério. O médico foi logo no meu coração, fazer um raio para ver o eletro, para ver se tinha algum problema no meu coração, parecia um infarto. Só que eu não tinha nada no coração. Nada assim, do problema que o médico estava pensando, né? Graças a Deus. E aí o médico disse, ela está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E me deu uma injeção lá, passei a noite no hospital e fiquei depois disso. Olha como é que começa a ansiedade. Porque é muita coisa exagerada, cansaço, estresse excessivo, irmãos. É a causa da ansiedade. Muitas coisas excessivas que a gente faz. Sabe? Porque a primeira coisa que o médico falou, uma crise de excesso, de estresse. Estresse, cansaço, você faz isso, faz aquilo outro, vai fazendo. Preocupação com pessoas, preocupação com família, e às vezes preocupação com isso, querer resolver o problema de ali, querer resolver ali, e aquela queria. A pastora só estava com pecado, não estava com pecado, não, irmão. O dia que aconteceu isso, eu estava de 6 horas de vigília, assim, ó, orando sem parar, que eu fazia constantemente. Estava servindo sem parar. Então, não tinha nada a ver com pecado, mas tinha a ver com falta de vigilância. Tinha a ver com o que o Senhor falou, vigia, porque o diabo, ele não tem redor das línguas, toda quem possa demorar. Mas resista a eles firmes na sua fé. E quando ali eu vi que não era nada disso, mas eu sempre escutava as vozes, eu comecei a travar uma batalha aqui dentro da minha mente. Porque eu sentava no diante de Deus, e eu ficava confessando, já você vai morrer. Eu sentia os sintomas, pega aquele chumbinho lá e põe, bebe. Eu sentia vários sintomas, mas eu sempre declarava a palavra de Deus. Aleluia. Eu falava, eu não vou morrer, porque Jesus vem na vida e vida em abundância. Cada hora que eu tirava a palavra, a palavra de Deus. Eu falava tudo que eu falava mais uma coisa. Eu ia nas escrituras e falava outra. Ele falava mais uma coisa, eu ia nas escrituras e falava outra. Tudo que ele falava, eu combatia com as escrituras, e eu me lembrei de Jesus. Porque Jesus também, no momento de fome, no momento de fragilidade humana, ele foi tentado pelo diabo. E ele não estava de pecado, porque ele nunca pecou. Ele foi levado no deserto, ficou lá 40 dias sem comer, de jejum. E Deus tinha acabado de falar que você é o meu filho amado. E quando ele estava lá no deserto, 40 dias, ele estava com fome já. Ele estava cansado já. E aí quem chegou lá? O diabo. Eu acredito que o diabo não chegou para ele com chifre, nem forma de homem. Mas o diabo chegou e ele chegou falando comigo mesmo. Você vai morrer. Está acontecendo isso, começa a fazer isso, começa a fazer isso. E ele falava para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava fraco, com fome, cansado. Aí Jesus fez o quê? Pá! Nem só de como virar o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo foi embora no mesmo dia? Não. Ele foi embora. Tornou ele a falar de novo. Se você é filho de Deus mesmo, a palavra está escrita. A palavra está escrita lá. Lança-te daqui que vai dar
Jesus entendia que aquilo que estava escrito seria uma situação, não de Jesus criar aquela situação popular, que vamos ver se vai me salvar disso. Não. Aí Jesus virou e falou assim: olha, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ou disparado, o diabo foi embora? Não foi embora. Aí de repente o diabo leva ele no lugar alto e fala assim: olha, eu vou dar você tudo isso se você mostrar e me adorar. Mostrando poder. Porque muitas pessoas, ela começa a pensar na sua cabeça: não, estou nessa situação difícil. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver riqueza, se eu tiver poder, se eu tiver isso, aquilo, eu vou ficar feliz, essa tristeza vai embora, essa angústia vai embora, essa ansiedade, essa preocupação, esse medo da manhã vai embora. Se eu tiver tudo isso, ei, você, se tiver tudo isso, mas não tiver Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, você vai ser o quê? Angustiado, depressivo, ou cheio de dinheiro, mas angustiado, depressivo, porque é isso aí, não te tira de angústia, não te tira de depressão, só te ajuda a pagar o médico. Mas quando é caso patológico, a cura ainda. Mas quando é que o demônio está nessa situação? Psicólogo não repreende, demônio manda o demônio embora, psiquiatra manda o demônio embora. Se o demônio entrou numa situação dessa, você vê que às vezes a pessoa melhora um pouquinho e volta. Por quê? O demônio está tentando sempre lá: ó, você é filho de Deus, não faz isso, faz isso. Jesus virou para o demônio e falou assim: olha, vai-te embora, Satanás. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A Bíblia diz que o diabo então foi embora e os anjos vieram servir Jesus. Mas aí nós entendemos isso por quê? Entendemos isso à luz das Escrituras, porque o Senhor no próximo versículo fala: resista-lhe. Depois de lançar, depois de falar que o diabo não tem nome, o Senhor fala: resista a Ele. Firme na sua fé. Foi o que eu estava fazendo. Eu estava resistindo firme na fé. Porque até o remedinho, o neurologista falou assim: toma esse remedinho dessa ansiedade que você está, toma esse remedinho aqui que eu vou te dar. Ele é 10 miligramas, ele é fraquinho. Eu receito ele para crianças e para idosos. Eu fui tomar o remedinho que é receita para criança e idosos, um remedinho que fez um mal demais. Que remedinho prestou para mim também. Eu falei: quero saber desse trem não. E o negócio aqui é outra coisa, não é psicólogo, no meu caso, eu estou dizendo. Não é psicólogo, Deus permitiu isso aqui com algum propósito, com alguma situação, para eu aprender algo, para eu trabalhar algo, para eu ensinar algo. Então eu vou guerrear na palavra mesmo, igual Jesus guerreava aqui naquele dia, e vai ser na palavra mesmo, na batalha. Só que eu não montava, eu estou me sentindo assim, eu estou sem sentido na vida. Muitas pessoas estão sentindo assim, só que não falam com ninguém. Porque quando o estresse foi lá nas nuvens e a ansiedade também chegou junto, que começou a depressão, eu comecei a achar a vida sem sentido. Eu comecei a parecer que tinha um lugar bem. Eu ia numa reunião, eu queria sair de lá gritando. Eu fazia força para não sair de lá gritando. Eu não via sentido, mãe. Não via sentido em família, não via sentido em nada. Mas eu estava o quê? Na presença de Deus. Não saí, continuei da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Porque o Senhor fala assim para nós: lança sobre ele, resista ao diabo e firme na sua fé, sabendo que muitos dos seus irmãos em todo o mundo têm passado pelo mesmo problema. Irmãos, isso foi escrito há tanto tempo, mas nós vemos tão natural. Isso que eu estou contando para vocês foi no ano de 2007. E você acha que de vez em quando o diabo fica batendo lá, tentando, rodeando, tentando entrar, tentando bater, tentando causar os mesmos males? Fica. Mas o Senhor fala: resista ele firme na fé. Aí depois voltou o sentido da vida de novo, o sentido de família, o sentido de viver, o sentido de casa, o sentido de tudo. Por causa de quê? O diabo foi embora. Tudo que estava entrando fora do lugar por causa daquela situação foi entrando no lugar. Porque a consciência, o entendimento de maior é o Senhor em mim. Então esse mal não pode permanecer. Foi entrando de uma tal forma, trazendo luz aonde não estava tendo luz suficiente.
pessoas nessa situação. Então a ansiedade é um grande vilão. Eu descartei, é psiquiatra, psicólogo. Não é questão de descartar, mas para mim, naquela situação, não era aquilo que Deus queria. Só que é algo bom. A pessoa pode ir lá, pode conversar. Algo só patológico, né? Só de físico, só de mental mesmo, tem resultado. Mas se não for só mental, tiver brecha sendo aberta, em vez de falar assim, declarar a palavra, começar a falar, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu vou matar, começar a falar tanta coisa, eu já falei isso mesmo, chegar na situação de ajudar. Aí vai ser só questão de psicólogo, vai ser uma questão de ter, entrar no espiritual, começar a confessar a palavra, começar a guerrear as armas que Deus dá. Lançando sobre ele. Pastor, biblicamente, teve algum crente que aconteceu isso? O profeta Elias, nós vamos orar agora, mas queria fazer menção lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, lá começa a falar que Elias, olha o que aconteceu, o profeta Elias, a história que vocês já conhecem, ele matou 450 falsos profetas de Baal, a espada, é o grande profeta de Deus, tinha intimidade com Deus, tinha vida com Deus, falou para não cair chuva durante 3 anos e meio, a chuva não caiu, falou para cair fogo e fulminar ali um bando de pessoas que estavam atrás dele, para levar ele para o reino, para ser preso, o fogo caiu, orou para chover, choveu, era um homem de Deus, matou os falsos profetas, só que um dia, lá em 1 Reis, que uma mulher chamada Jezabel virou para ele e falou assim, olha, amanhã, a essas horas, você fala com ele, que amanhã, a essas horas, ele vai estar morto. Porque ele matou os meus profetas, eram tudo falsos profetas. A Jezabel era muito endemoniada. Agora pensa num negócio desse. Eu fiquei pensando, um homem que guerreia, que luta, que batalha. Talvez estava num nível de ansiedade, de cansaço muito grande. E naquele nível de cansaço muito grande, o que é que aconteceu? Diante de uma ameaça de uma mulher endemoniada, veio o medo nele. Olha o medo entrando. E como ele sentiu medo lá, ele recebe medo e fugiu para salvar a sua vida. Agora pensa no negócio: um homem que matou 450 falsos profetas à espada, ficar com medo de uma ameaça de uma mulher e fugir de medo para salvar a sua vida. Olha a cabeça do homem como se tornou, o homem que ficou. Aí a gente fala, nem faz sentido um negócio desse. Ele podia falar, manda ela vir, manda o soldado para vir. Mas ele não fez isso, ele fugiu de medo. Mas eu fico pensando, por que ele fugiu de medo? Talvez ele estava naquela jornada, aquela correria, aquele trabalho, aquele cansaço. É guerreia aqui, guerreia ali, luta ali, faz isso, faz aquilo, de repente. Aí quando passou tudo aqui, você vai morrer amanhã, Jezabel, você vai morrer. Olha o medo pessoal, você vai morrer amanhã, Jezabel falou. Aí o medo foi entrando, foge. A cabeça só pensou nisso. E fugiu. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Ele fugiu, ele se escondeu, ele sentou primeiro, aliás, na árvore, e falou assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que meus pais. Tira minha vida, eu quero morrer. Mas pessoal, o profeta, a mulher ameaçou. Ele pediu a Deus para tirar a vida dele, porque ele não era melhor do que os seus antepassados. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Aí depois que ele fala isso para Deus, ele vai dormir, né? A bênção do Elias vai dormir. Era o grande homem de Deus. Vai dormir. Depois aí acontece, um anjo chega e acorda ele. E fala: Elias, levanta o banco e levanta água. Levanta, coma desse pão, beba dessa água, porque a sua jornada não acabou. A sua jornada é o quê? É longa ainda.
vivo ainda. Só que ele vai cair, ele vai aparecer por aqui. Eu creio que é a tribulação, né? Um dos profetas que vai surgir para falar. Para falar muitas coisas comigo aqui. Isso é outra história. Isso é sexta-feira, Apocalipse. Então, e o Elias morreu até hoje. A jornada dele era longa. E o Senhor me colocou. A gente pensa, a jornada dele era longa, porque tinha mais 40 dias para ele ir lá, ungir Eliseu e ungir o Jeú para ser rei. Não era só esses 40 dias, não. O Senhor me colocou. A jornada dele era longa. Tem muita coisa para acontecer antes dele morrer. Muita coisa. Até nos fim dos tempos, esse moço vai aparecer comigo aí na grande circulação. Eu acredito. Por isso que a jornada dele ia ser longa, então você não vai morrer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque depois que o anjo lhe apareceu, ele comeu aquele pão de Deus, aquela água de Deus, veio força para ele. Força para ele. E nós precisamos da força de Deus para a nossa vida. Pastor, a gente vence a ansiedade com a força de Deus. Vence. Se você quer, você vence. Eu venci com a força de Deus. Pastor, não, eu nem preciso mais de psicólogo, pode continuar indo. É bom, é bom. Não estou desfazendo disso, não. Só nós vamos entender. Esse diabo que mostrou a lançar a ansiedade. E mandou que o diabo e o demônio não entrar, porque estava com dó. Porque se ele entrar, nem psicólogo, nem psiquiatra vai conseguir mandar ele embora, não. Eles não fazem isso, não. Aí vai ter que ser outra estratégia. Vai ter que ser o pão, vai ter que ser a água, vai ter que ser o humilhar de Deus, vai ter que ser resistir ele, vai ter que ser uma batalha travada aqui, ó. Faz isso, não. Você vai ter, não. Você vai pegar aquele chumbinho lá, agora vai tomar, não. Você vai sair daqui, se dá para comunicando, não. Não, disse. Porque assim diz o Senhor a meu respeito. Assim diz o Senhor a meu respeito. Eu sou e faço aquilo que Deus disse que é para eu ser, e eu farei, eu fico aquilo que o Senhor diz a meu respeito. E nós precisamos entender isso. Porque essa situação que acometeu Elias há mais de quantos mil anos? Talvez mais de 3.000 anos atrás. E acometeu também Salomão lá nos Eclesiastes. Quando ele falava, tive as muitas mulheres, tive as delícias da vida, tinha tudo que eu queria comer, eu fiz tudo que eu queria fazer, mas isso tudo foi o quê? Correr atrás do vento. Fez sentido para mim? Aí no finalzinho de Eclesiastes, ele tem um negócio muito importante. Põe o último versículo de Eclesiastes para mim, por favor. É 12, 14, eu acho. Ou 13. Nossa, 13, 14. 12, 14. É isso mesmo. Aí, no finalzinho, Salomão também foi um grande homem de Deus. Ele começa lá, fazendo tantas lamúrias a Deus. Tive muitas mulheres, tive muita riqueza, tive muita fama, tive muito isso. Mas isso tudo foi o que? Vaidade. Isso tudo foi correr atrás do vento. O cara também não ficou legal lá. Aí quando chega lá no finalzinho, ele fala assim, olha, de tudo que foi dito, a conclusão é essa. Se tiver essa tradução, põe ela para nós. De tudo que foi dito, a conclusão é essa. Tema a Deus, olha aí, e obedece os seus mandamentos, porque isso é essencial a todo homem. Aí conclui a vida dele, ele entende tudo isso depois. O homem mais sábio que teve na terra. Não se comparando com Jesus. Tem a parte aí. Se tiver essa conclusão, coloque ela aí para nós. E nós vamos orar. Tem. O último. Então põe o último versículo mesmo. Só o último versículo nós vamos ler. Assim, eu acho que é da NVI. Ah, é o 13. 12 e 13.
dele, que é melhor ir na casa de um dele onde tinha festa, porque no mundo se reflete sobre a vida. Ele falou um tanto de coisa muito importante no livro de Eclesiastes. Aí ele concluiu: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo o que? Todo mundo. Isso é o essencial para todo mundo. Aí a gente vai para as escrituras e compreende. A gente precisa de médicos, porque Deus deu sabedoria médica. A gente precisa, talvez, com um problema mental, como quem é coração é um cardiologista, né? Quem é um problema baixo, eu tenho ginecologista, cardiologista, oftalmologista, Jones, mas o que acontece? É mental, psiquiatra, psicólogo. Mas de tudo já se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus, obedece aos seus mandamentos, é essencial para todo mundo. Lança sobre ele todas as sociedades, porque ele tem que cuidar de você. Ele deu sabedoria aos médicos, nós precisamos tratar, nós precisamos cuidar. Até mesmo o médico que nós fomos, é debaixo de oração, debaixo de uma bênção de Deus. Fala: Deus, eu estou indo, mas é a mão do Senhor que vai conduzir. O Senhor vai dar sabedoria para aquela pessoa falar aquilo que eu preciso ouvir naquela situação. Se precisar de algum remédio também vai ser o Senhor que vai abençoar. Mas em tudo, eu sei que tudo posso. Glória a Deus. E se não precisar eu ir, como o Senhor já curou muitas pessoas, eu creio que o Senhor também vai me curar. Eu sento no seu divã e falo para o Senhor: isso está me perturbando, me atrapalhando, me angustiando. Eu preciso da ajuda do Senhor. Tem problema em procurar médico? É necessário. Mas a gente não pode sentar, deixar de sentar no divã de Deus e de buscar o Senhor. E se o diabo entrou nessa situação, que muitas depressões tem demônio misturado lá, aí você precisa guerrear, dar as espadadas dele, no campo de batalha da mente, oração, temor de Deus, oração e repreender o mal, confessando a palavra. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para Deus. Queria pedir para o diaconato trazer água, por favor. Eu quero pedir para Deus nessa noite. Não sei como você está. Talvez você fale: pastor, graças a Deus, não estou com crise de ansiedade, não estou com preocupação nenhuma, eu não tenho medo de nada, graças a Deus. Eu estou muito legal, eu estou muito bem, glória a Deus, isso é muito bom. Mas mesmo quem não tem problema emocional nenhum, nós vamos comer o pão e vamos beber da água, pedir a Deus para nos fortalecer por dentro. Deus me fortalece por dentro. Eu quero consagrar o pão e a água como uma ceia de fortalecimento. Talvez está angustiado, talvez está triste, talvez está com diversas situações na sua vida. E pedir a Deus, no nome de Jesus, que aquele mesmo pão, aquela mesma essência, aquele mesmo poder que Deus colocou naquele pão e naquela água para o Elias comer e beber, dando força a ele para caminhar, dando força para ele continuar vivo, feliz na presença de Deus. Aquele mesmo pão que simboliza Jesus, aquela mesma água que simboliza o Espírito Santo, que Deus venha colocar nessa mesma unção, nesse pão e nessa água, para trazer cura, para trazer restauração, para nos fortalecer por dentro. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero pedir o diaconato, os pastores, por favor, aqui de frente o diaconato, vamos estender as nossas mãos. Nós vamos consagrar o pão e a água para a ceia do fortalecimento e para a cura também. Pastora, para a cura também, para a cura também, porque Jesus não mudou não, Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura, irmãos. Pastor, o meu problema hoje nem é de ordem emocional. Tem uma dor de cabeça constante, ó.
Depois nós vamos orar. Estenda sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vai orando. Olha a humilhação diante de Deus. Humilhar diante de Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Essas águas que estão nesses copos, nas mãos dos nossos irmãos. Na mão da Aldenete, na mão da Valdir. Esse pão que está na mão do Marcelo, na mão do João. Dentro desses copos. Eu quero consagrar ao Senhor estas águas e este pão, Senhor. Essas águas que simbolizam o Espírito Santo. Essas águas, Senhor, meus amados, que eu creio também que são aquelas águas que desciam do trono para trazer cura. Este pão que simboliza e nos lembra do nosso Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus, a tua palavra diz, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós podemos ser curados, podemos ser feitos, porque há poder no nome de Jesus, e é no nome dele que eu consagro esse pão e essa água, como a ceia do fortalecimento, e eu peço ao Senhor, meu Deus, coloca na mesma unção, na mesma essência daquela água que o teu filho Elias bebeu naquele dia de angústia, daquela água que ele bebeu naquele dia de depressão, de ansiedade, a mesma essência, o mesmo poder. Assim também esse pão, Pai, coloca a mesma unção, a mesma essência, o mesmo poder desses pães, Senhor, desses pedaços de pão. Deus, como a cura chegou naquela vida, e aquele teu filho foi fortalecido, que cada pessoa que comer desse pão, que beber dessa água, seja fortalecido e curado por dentro, de dentro para fora, e tenha a força do Senhor, tenha a vitória do Senhor. E se houver, Deus, obras malignas, demoníacas, que esse mal também bata em retirada do poder do nome de Jesus. Deus, Jesus transformou água em vinho.